A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, estamos de volta para refletirmos em mais um capítulo do livro de Gênesis, que começamos a estudar no último vídeo. Hoje nós vamos meditar também em rápidas palavras sobre o capítulo 2, que se divide em 3 partes. Na primeira, Moisés aborda a questão do dia de sábado, nos versículos 2 e 3. Na segunda, ele descreve a criação do Jardim do Éden, versículos 5 ao 20. E na terceira parte, ele dá mais detalhes sobre a criação do homem, além de mostrar como Deus criou a mulher, suprindo assim a carência do homem, nos versículos 21 ao 25. O versículo 1 diz: Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. Ele está se referindo ao que vimos no capítulo anterior, o capítulo 1, quando Deus concluiu a obra da criação ao fazer o homem no 6º dia. O texto diz nos versículos 2 e 3 que após isso, Deus descansou no 7º dia, que é o dia de sábado, né? E o abençoou. A questão é, será que Deus se cansa? E como que fica Isaías, capítulo 40, versículo 28, que afirma: Deus não se cansa nem se fadiga? Irmãos, claro que Deus não se cansa. O cansaço, a fadiga, todas essas coisas vai entrar no mundo no capítulo 3, né, devido ao pecado. Quando Jesus, o verdadeiro Deus, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ou seja, o Deus que descansou no 7º dia, quando ele esteve aqui nessa terra e se cansou, apesar de nunca haver cometido pecado algum, ele chegou até a sentar na beira de um poço para descansar. Isso foi na condição humana. Na condição divina, Deus não se cansa. Então, como explicar esse descanso de Deus no 7º dia? Se trata de um princípio que Deus está nos ensinando para nos dar o exemplo, né? Assim como o batismo de Jesus, né? Que foi para cumprir a vontade de Deus e nos dar o exemplo também. O descanso de Deus no 7º dia e a santificação desse dia representa a separação, né? Já que esse é o significado da palavra santificar, é separar. A separação de ao menos um dia na semana para descansarmos e nos dedicarmos exclusivamente na adoração a Deus. Claro que devemos adorar a Deus todos os dias, em espírito e em verdade, mas um dia deve ser dedicado unicamente para isso, um dia na semana, independente se for no sábado ou qualquer outro dia da semana. Alguns até fazem da guarda do sábado uma doutrina, por Deus haver ordenado ao seu povo, ao povo de Israel, que santificasse o sábado para a dedicação a Deus, mas a guarda do sábado foi para os judeus, né? Para nós, gentios, que não somos judeus, trata-se de um princípio. Irmãos, com a exceção daqueles a quem os textos bíblicos se referiam na época, com a exceção desses, a Bíblia é formada por princípios, né? Por isso que os textos permanecem escritos até hoje. Esses princípios trazem ensinamentos para toda a humanidade, né? Paulo disse que tudo que antes foi escrito é para o nosso ensino, são princípios. Deixa eu dar um exemplo para ficar mais claro. Houve um casamento em Caná da Galileia, isso está lá em João, capítulo 2, onde Jesus realizou seu primeiro sinal, que foi o milagre da transformação da água em vinho. Para os noivos e convidados presentes ali naquela festa, esse milagre foi importante e necessário. A água se transformar em vinho, já que literalmente havia acabado o vinho. Mas para nós não importa se Jesus transformou água em vinho ou que fosse vinho em água, não estávamos lá. Mas essa passagem foi registrada nas Escrituras porque ela nos traz um princípio, o princípio do poder da transformação. Jesus tem poder para transformar em alegria tudo aquilo que nos angustia, que nos causa tristeza, em qualquer área da vida, né? Seja na família, nas finanças, na saúde, na vida espiritual, não importa. Jesus tem poder para transformar, né? Esse é o princípio para nós, naquele milagre do casamento em Caná da Galileia. Com a guarda do sábado não é diferente.
Para o povo de Israel, a guarda do sábado deve ser no sábado mesmo. Para nós, traz o princípio do descanso e adoração a Deus em um dia qualquer da semana, né? Alguns chegam ao cúmulo de dizer que se alguém não guardar o sábado estará destinado ao inferno, mas, irmãos, é complicado, né? Tem coisas que não é pecado, mas pode se tornar um pecado. Por exemplo, não é pecado a pessoa amar. Claro, né? Pelo contrário, o amor é a principal virtude do fruto do Espírito. Para Deus, com amor, o pouco que fizermos é muito. E sem o amor, o muito não é nada, né, para Deus. Paulo diz até que o amor é o vínculo da perfeição, mas o amor pode se tornar pecado, né? Quando o amor a alguma coisa ou aqueles que amamos estiver acima do amor devido a Deus, né? Paulo disse: vós maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Mas Jesus vai dizer que quem ama sua mulher mais do que a mim não é digno de mim. Perceberam? Com a guarda do sábado também é assim. Se alguém faz questão de guardar especificamente esse dia, não há pecado algum nisso, né? Mas achar que a guarda do sábado é necessária para a salvação, aí já se torna um pecado gravíssimo, né? O pecado de não crer que o sacrifício de Jesus na cruz foi suficiente para nos salvar. Irmãos, a gente precisa entender que na Bíblia tem as leis cerimoniais, né, como a guarda do sábado, a circuncisão, a Páscoa, entre outras, né, que diz respeito apenas ao povo de Israel. E tem também as leis morais, né, que aponta para o caráter do ser humano, né? Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não furtarás, enfim. Essas dizem respeito a toda a humanidade de todas as épocas e em todos os lugares, né? Pecado sempre foi pecado em todo lugar, mas a guarda do sábado trata-se de uma lei cerimonial voltada para os judeus. Para nós, ela traz apenas um princípio. Já os versículos 4 ao 9 fala sobre a formação do Jardim do Éden na Mesopotâmia, região ali próxima ao atual Iraque, na Ásia, e que deixou de existir há muito tempo, né? Devido a vários fatores, principalmente o dilúvio na época de Noé, que provavelmente desconfigurou todo o panorama geográfico daquela região. O texto diz aí nos versículos 5 e 6 que até então, ali no início da criação, Deus não havia feito chover sobre a terra, né? O que regava a vegetação era um vapor que subia da terra. É impressionante, né, irmão? Só Deus faz isso. Chover de baixo para cima, né? Então havia ali sim vegetação, né? Porque ela foi criada no terceiro dia, lembra? Mas a erva do campo ainda não brotava por falta de chuva e de alguém para regar o jardim. E isso também é outro ensino para nós, né? Toda semente precisa desses dois fatores para germinar e frutificar: água e cuidado, né? Mão de obra, cultivo. Deus dá a semente e o crescimento. O homem planta e rega, né? Paulo disse isso, né? Eu plantei a semente da palavra, Apolo regou, cultivou, mas Deus deu o crescimento, né? O crescimento espiritual para as pessoas. Por isso que muitos não entendem o porquê que receberam Jesus como Senhor e Salvador, têm a promessa do Espírito Santo derramada em seus corações, mas não conseguem dar frutos, né? O fruto do Espírito, amar, ser paciente. E isso acontece justamente porque é necessário trabalhar também cada semente do fruto do Espírito Santo para que ela venha germinar e frutificar, né? Em outras palavras, você precisa se esforçar no começo, mas com o tempo os frutos virão naturalmente. Nesse meio termo da formação do jardim, no versículo 7, Moisés dá mais detalhes sobre a criação do homem. Deus o formou do barro e soprou sobre ele o fôlego de vida, tornando o homem a sua imagem e semelhança, né? A imagem e semelhança de Deus. Aqui é no sentido do homem ter o espírito que o capacita a decidir, escolher, raciocinar. Irmãos, o fato de Deus soprar nas narinas do homem o fôlego de vida, fazendo dele a imagem e semelhança de Deus, e isso
o diferencia das demais almas viventes, que foram criadas apenas com um haja ou um produza de Deus, né? O sopro de Deus faz toda a diferença. Por isso que Deus não vai requerer de um animal, quando ele fizer um mal para outro animal, ou até para um ser humano, porque o animal não sabe o que está fazendo, né? Ele age por instinto, diferentemente do homem. Então, essa capacidade do homem de discernir, ela estava meio que oculta, né? Tanto que o versículo 25 vai dizer que o homem e mulher não se envergonhavam de estarem nus. E esse discernimento veio à tona quando eles comeram do fruto da árvore do meio do jardim, da ciência do bem e do mal. Esse fôlego de vida que Deus soprou no homem, então, é o Espírito, né? Veio de Deus e tornará para ele após a morte do homem. E Espírito fala de vento, né? Fala de sopro, de pneuma, né? Esse é o original da palavra, né? De onde vem as palavras pneumonia, que é a doença respiratória, pneumático, que é uma pressão de ar, o próprio pneu, e pneumatologia também, né? Que é o estudo do Espírito Santo. Quando quase 120 discípulos estavam reunidos num cenáculo, eles ouviram um som de um vento forte e impetuoso, né? Que era o Espírito Santo vindo sobre eles com grande poder, né? Também na visão do vale de ossos secos, lá em Ezequiel, capítulo 37, Deus soprou sobre os ossos o Espírito, voltando a dar vida a eles, né? Por ser uma visão, aponta para a renovação espiritual do povo de Israel na época, e que Deus faria também através do Espírito Santo na vida da igreja. Interessante, irmãos, que Deus soprou no homem o espírito humano, assim como Jesus soprou o Espírito Santo nos discípulos quando ele ressuscitou, né? Ou seja, todo crente tem dois espíritos, o espírito humano e o espírito de Deus. Por isso, irmãos, que o crente ele será mais cobrado por suas atitudes, né? Jesus disse que a quem muito foi dado, muito mais será cobrado, né? O homem natural, que tem apenas o espírito humano, ele é mais responsável que os animais, que não têm espírito algum, né? São apenas almas viventes. Já o homem espiritual, que tem o espírito humano e o espírito de Deus, esse tem maior responsabilidade que o homem natural. Paulo disse que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, lhe parecem loucura, mas aquele que é espiritual discerne bem tudo isso, né? O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus justamente porque ele não tem o Espírito de Deus, né? Para ele o certo é errado e o errado é certo. Para ele se lambuzar no pecado é vida, vidão, vida boa, quando na verdade ele está morrendo espiritualmente, né? E carregar a cruz de Cristo, renunciar ao mundo com suas concupiscências por amor a Cristo, para o homem natural é perder a vida terrena, né? Deixar de viver nesta terra, quando na verdade é viver eternamente com Cristo. Jesus deixou isso bem claro em Mateus capítulo 16, versículo 25. Aquele que quiser salvar a sua vida, a vida terrena, né? Perdê-la-á a vida eterna. E quem perder a sua vida nesta terra, né, por amor de mim, achá-la-á, ganhará a vida eterna. Porque o reino de Deus é tomado à força, né? Sem santificação ninguém verá a Deus. A fé em Jesus deve ser acompanhada das obras de obediência, de renúncia ao pecado. E somente quando recebemos Jesus como Salvador e Senhor das nossas almas, quando o Espírito Santo é derramado em nossos corações, é que voltamos a ter esse discernimento, né? Que aquilo que parece vida, na verdade é morte, e aquilo que parece morte, na verdade é vida. Bom, em seguida, Deus colocou o homem no jardim para lavrá-lo, né? E dar nomes aos animais. E aqui, irmãos, tem outra observação importante também, né? O trabalho ele não tem nada a ver com a consequência do pecado de Adão, como alguns pensam, tá bom? Quando Deus colocou o homem no jardim para lavrar o jardim e colocar nomes nos animais, o homem não havia pecado ainda, mas ele já trabalhava. As consequências do pecado são as dores no corpo, né? O cansaço, o suor após um dia de trabalho. O trabalho em si é bênção de Deus, o trabalho enobrece.
Já o versículo 9 diz que o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para comida, e a árvore da vida e do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim. Perceberam, irmãos, aqui? Toda árvore do jardim era agradável à vista e boa para se comer, né? O que eu aprendo com isso? Que tudo que Deus nos deu é bom, já é o suficiente. Não precisamos provar nada do que Deus nos proibiu. Você deve se contentar com a sua esposa, por exemplo, né? Ou com o seu marido, com tudo aquilo que Deus te deu. Então, seja grato a Ele pelo que você tem e não desobediente pelo que não tem, né? Você não precisa crescer o olho no que não é teu de direito, né? Irmãos, Deus estabeleceu limites para tudo, né? Para o mar também, né? Pus a areia por limite ao mar, por ordenança eterna, que ele não traspassará. Ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão. Ainda que bramem, não a transpassarão. Quando Deus estabelece um limite, meus irmãos, deve ser obedecido, né? Interessante que até a natureza, o mar no caso, né? Conforme disse o profeta Jeremias, Deus através do profeta Jeremias, o mar obedece, né? Obedece à voz de Deus. E Deus muitas vezes estabelece limite para o ser humano, que tem capacidade de pensar, de raciocinar, de escolher, e o homem quer ultrapassar os limites definidos por Deus, né? E depois vai colher as consequências, né? Deus estabeleceu limites também para o diabo agir na vida de Jó, né? Olha, toque em tudo de Jó, menos na vida dele. E para nós também não é diferente, irmãos, não é diferente. Não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Ou seja, ultrapassar os limites da liberdade significa entrar na jurisdição da libertinagem, né? Sair fora do perímetro estabelecido por Deus na nossa vida. E Deus também estabeleceu limites para Adão e Eva, né? De toda a árvore do jardim comerá livremente, menos da árvore que está no meio do jardim. Infelizmente, eles não vão observar esse limite, né? E toda a humanidade sofrerá as consequências. Nos versículos 10 ao 14, Moisés diz que Deus colocou um rio no jardim e olha que interessante, irmãos. Esse rio ele desbocava, formando outros 4 rios, né? Chamado Pison, Gion, Tigre e Eufrates. E ali diz que nas margens, no derredor ali, em volta dos rios, nas cidades ali, haviam metais preciosos como o ouro, a pedra sardônica, além do bidélio, né? Bidélio era uma planta aromática muito cheirosa, né? Ali naquela região. Irmãos, nada do que está escrito na Bíblia é por acaso. Para tudo Deus tem um propósito, né? Até mesmo essa descrição desses metais e plantas preciosas nos ensinam algo também. Pensa comigo, irmãos. Deus não podia ter feito o ser humano com esses metais preciosos que haviam ali? Agora imagina, né? Você feito de ouro, né? Nós sermos feitos de ouro, né? Se feito de barro, muitos vendem seus corpos, né? Imagina se fossem feitos de ouro. E a planta aromática também, né? Imagina você ficar 10 dias sem tomar banho e sempre com um cheirinho agradável, né? Por que que Deus não nos fez assim, irmãos? Mas Ele nos fez da matéria mais frágil que tem e com um cheiro natural insuportável, né? Basta você ficar 2 dias sem tomar banho, sem passar perfume, que você vai perceber isso, né? Por que que Deus nos criou assim? E Paulo responde essa pergunta em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, para que toda a excelência que temos nesse vaso de barro, que é o nosso corpo, seja dada ao Deus que nos criou. Simples assim. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, porque somos pó e para o pó tornaremos, né? Só assim, meus irmãos, é que nós vamos descer do salto alto, a bola vai abaixar, né? Seremos mais humildes e seremos bem-aventurados e herdaremos o reino dos céus, né? Porque em Mateus, capítulo 5, versículo 3, Jesus disse que bem-aventurados são os pobres de espíritos, ou seja, os humildes, né? Porque deles é o reino dos céus. Em outras palavras, Deus nos fez frágil para que herdássemos o seu reino, né? Porque a vontade dele é que ninguém se perca, antes que todos venham se arrepender.
Irmãos, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, né? Até mesmo o fato de sermos criados frágeis e com um cheirinho desagradável é para que nós fôssemos humildes e herdássemos o reino dos céus. Por último, os versículos 21 ao 25 vai mostrar como Deus criou a mulher, né? O Senhor viu que não era bom que o homem estivesse só, fez cair um sono profundo em Adão e de uma de suas costelas formou a mulher, formou a Eva, né? Irmãos, Deus disse claramente, né? Está bem claro no texto, não é bom que o homem esteja só. Se Deus disse que não é bom, é porque não é bom mesmo, né? Deus não se engana. Com a exceção daqueles que têm o dom de ficar solteiro, né? Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios capítulo 7. Com a exceção desses, todos devem desfrutar da bênção do casamento, né? Homem e mulher. Deixará o homem pai, mãe e se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne, né? Inclusive tem várias piadinhas por aí, né, acerca do casamento, com o propósito de denegrir o casamento e, consequentemente, a instituição mais importante que Deus criou, né, que é a família. Mas o fato é que não é bom que o homem esteja só. Outro dia perguntaram para alguém casado, né, o que é a esposa para você? E o sujeito respondeu, né, minha esposa é a minha segunda metade, a minha companheira, alguém que caminha lado a lado comigo, me ajudando a resolver os problemas que eu não tinha quando era solteiro. Vê se pode, irmãos. A pessoa aqui está sugerindo que a causa dos seus problemas é a esposa, o casamento, né? Irmãos, a raiz de todos os problemas da humanidade se chama pecado. E se todos pecaram, né? Se não há ser humano que não peque, conforme diz Salomão, todos têm problemas, né? Seja casado ou solteiro. Os problemas podem ser diferentes, mas problemas todos nós temos, né? Deixar de casar não vai isentar ninguém dos problemas e dificuldades que a vida oferece, né? Sem contar que os solteiros têm que se virar sozinhos, né, para resolver seus problemas, enquanto que os casados têm a esposa para dividir o peso da carga, né? Foi esse o motivo que Deus criou a mulher, para ser sua companheira, sua ajudadora, sua auxiliadora, né? Irmãos, nós vamos ver no próximo capítulo, né, um homem chamado Adão, que por ser casado passou por um grande problema, né? Mas, por outro lado, em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 5, você vai ver um solteirão chamado apóstolo Paulo se lamentando por não ter uma mulher crente para ajudá-lo no ministério, né? Casados têm problemas, solteiros também têm. Eu já ouvi pregadores, comediantes de púlpitos, né, dizerem que Deus criou a Eva para o Adão, porque o Adão era muito feliz sozinho e Deus quis arrumar um problema para ele, né? Bom, primeiro que a palavra de Deus não deve ser usada como um livro de piadas, né? Ponto. E segundo, irmãos, que eu vejo o contrário aqui. Quando Deus criou a Eva para o Adão, eu vejo o cumprimento de Efésios capítulo 3, versículo 20. Deus é poderoso para fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos. Se já estava bom para o Adão sem a Eva, Deus queria melhorar ainda mais, né? O problema foi a ganância do Adão em querer mais ainda, né? Além do muito mais que Deus deu a ele. Ou seja, é como se Adão tivesse saído de um extremo, o extremo do conformismo, sem uma mulher, sem uma esposa, para o extremo do excesso, né? Da ganância, em querer comer até aquilo que Deus havia proibido para ele. Amém, meus irmãos? Concluímos assim nossa reflexão sobre esse capítulo 2 de Gênesis e eu aguardo vocês no estudo do próximo capítulo, tá bom? Deus abençoe a todos.